Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia 11 de junho, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 9 ao 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, aqui é Paulo Barbosa. Quero louvar a Deus pelo privilégio de poder partilhar com vocês todos os dias a pregação do Evangelho. Tem sido para mim uma experiência de missão que tem enriquecido muito a minha fé. Eu espero que para você também possa estar sendo um motivo de bênçãos. Então, me ajude a alcançar mais e mais pessoas. Você pode me ajudar se inscrevendo no canal, deixando aí o seu joinha, deixando o seu comentário na pregação de hoje e, principalmente, compartilhe essa pregação com o maior número de pessoas que você puder. O Evangelho de hoje, ele vai nos contar sobre o chamado, sobre a conversão de Mateus. Sabe, meu irmão e minha irmã, tem um espaço no nosso coração que só Deus pode preencher. Existe um vazio na nossa alma que só o amor de Deus pode ocupar. Existe uma sede dentro de nós que só a água viva pode matar essa sede. E esse sentimento, essa necessidade de Deus, é que mexe com o coração do homem. Muitas vezes, a pessoa que ainda não entende a necessidade desse amor, busca preencher esse vazio com as coisas do mundo, com os prazeres do mundo. Quantas pessoas estão buscando a felicidade no ter, no poder, mas cada dia que passa, nós aprendemos que a verdadeira felicidade está em Deus, quando o homem encontra o seu Criador. E como diz o Salmo, como a corça anseia, suspira pelas águas, assim a nossa alma anseia, deseja encontrar o Deus vivo. E sabe por que que isso acontece, meu irmão e minha irmã? Porque nós somos de Deus. A nossa essência está em Deus. Nós somos criados por Ele, para a glória do seu nome. É por isso que o Senhor hoje nos chama a meditar sobre esse amor e sobre essa necessidade de nós nos voltarmos para Ele. E eu creio que foi isso que aconteceu com Mateus.
Foi isso que aconteceu com a samaritana. Foi isso que aconteceu com a pecadora perdoada e com tantos outros que, na sede de preencher esse vazio do coração, procuravam nas coisas e nas pessoas. Mas esse vazio continuava até que essas pessoas encontraram o amado das nossas almas, que é o Senhor Jesus. Eu não sei se você já fez essa pergunta, mas eu já partilhei outras vezes aqui, porque eu já fiz. Por que eu, Senhor? Por que que o Senhor insiste tanto comigo? Por que que o Senhor bate tanto na porta do meu coração? Tem tantas pessoas melhores, tantas pessoas mais preparadas, mais capacitadas. Então por que o Senhor me chamou? Por que o Senhor te chamou? E a resposta, meu irmão e minha irmã, eu encontrei no Senhor quando Ele me disse que Ele não me chamou pelos meus méritos. Ele não me chamou por aquilo que eu tenho. Ele me chamou porque Ele me ama. Ele me chamou porque Ele sabe, o Senhor sabe, que sem Ele eu não sou nada. O Senhor te chama porque Ele sabe que fora da presença dEle, nós somos como um peixe fora do aquário. A nossa vida, o nosso existir não tem sentido se não for para adorar e para glorificar o Senhor. E essa pergunta nós podemos fazer também: por que que Jesus escolheu Mateus para ser um dos 12 discípulos, um dos 12 apóstolos? Havia tantas pessoas. Por que que Jesus escolheu Pedro? Por que que Jesus escolheu cada um daqueles discípulos? E eu creio que a resposta é a mesma. Porque o Senhor, Ele sonda o nosso coração. O Senhor sonda o nosso coração. E foi sondando o coração que o Senhor, por exemplo, escolheu Davi para ser o rei de Israel. E aquela palavra maravilhosa do Senhor para o profeta Samuel: o homem escolhe pela aparência, mas eu, Senhor, sonda os corações. E Jesus então chamou Mateus, porque o Senhor tinha propósito na vida de Mateus. E Mateus não sabia, mas ele também estava nessa procura de preencher o seu vazio, de se sentir realizado, de sentir prazer na vida. Mas enquanto ele não encontrou Jesus, ele estava procurando se realizar como cobrador de impostos, como chefe de cobrador de impostos, extorquindo as pessoas. Mas nada preenchia o coração de Mateus. Até aquele momento que Jesus passa naquele lugar que Mateus está e simplesmente fala para ele: vem e me segue. A resposta de Mateus foi imediata. Mateus não ficou inventando desculpas. Ele simplesmente levantou do que ele estava fazendo e começou a seguir Jesus. E a partir daquele momento que Mateus se levantou, a vida dele nunca mais foi a mesma. Meu irmão e minha irmã, eu quero dizer hoje para você, em nome de Jesus, não importa o julgamento das pessoas sobre a sua vida, não importa o que você estava fazendo até aqui, e essa sede, esse vazio, esse desejo de se sentir uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, uma pessoa completa. Só Deus pode preencher esse vazio do seu coração. Só Deus pode dar para você o real sentido à sua existência. Nós só nos sentimos plenos, completos, felizes de verdade quando nós
ouvimos essa voz do Senhor e temos a coragem de segui-lo. Vem e segue-me. E hoje eu creio que o Senhor está falando ao coração de muitas pessoas. Segue-me. Abandona a sua vida velha. Abandona aquilo que você estava fazendo de errado. Abandona essa busca errada pela felicidade, porque eu vou preencher o vazio do seu coração. Abandona aquilo que aparentemente te faz feliz, mas te causa mais e mais problemas. Mateus se levantou e começou a seguir Jesus. E aquele levantar de Mateus não foi somente um levantar físico, mas foi um levantar espiritual. Porque quando Mateus se levanta, ele está sepultando o homem velho que havia nele. E assim como a samaritana, a pecadora e tantos outros, Zaqueu, Mateus sentiu que a sua busca pela felicidade havia terminado. Porque Mateus estava diante da verdadeira felicidade que é Jesus. E a verdadeira felicidade está agora aí do seu lado, batendo na porta do seu coração. Então abra e convida ele para entrar. A alegria de Mateus foi tão grande que Mateus convidou Jesus e os discípulos para irem à sua casa para uma refeição. E olha para vocês verem a maravilha e o porquê do Senhor chamar Mateus. Quando Jesus e os discípulos estão na sua casa, Mateus convida os seus amigos, os cobradores de impostos e os pecadores. Aqueles homens que eram odiados pelas pessoas, aqueles que eram rejeitados pelas pessoas. São essas pessoas que Mateus convida para que eles pudessem ouvir e pudessem experimentar o que Mateus estava vivendo. E eu creio que naquele dia, muitos cobradores de impostos e muitos pecadores se voltaram para Deus, entregaram a sua vida e começaram também a seguir Jesus. Mas a alegria de Mateus era a tristeza e a indignação dos fariseus. Eles estavam reclamando por que Jesus estava comendo com os cobradores de impostos e com os pecadores. O povo judeu, o povo de Israel, eles não se misturavam com essas pessoas porque eles tinham esse pensamento que se eles misturassem com os pecadores, eles se tornariam impuros. Mas, para a glória do nome do Senhor, Jesus vai dizer para eles: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. E Jesus, quando ele entra num ambiente cheio de pecado, ele não se contamina com o pecado, ao contrário, ele leva a purificação, ele leva a transformação, ele leva a luz, ele leva a vida nova. E Jesus veio para os pecadores, Jesus veio para mim, Jesus veio para você. É por isso que você não pode dar ouvido a Satanás quando ele quer convencer que você não é digno de Deus, que você não merece o amor de Deus. Isso é mentira, isso é enganação, porque Jesus falou: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E Jesus fala para os fariseus: aprendei o que significa eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Jesus é a misericórdia, meus irmãos. E misericórdia é justamente se colocar no lugar do outro
para sentir a dor do outro e para estender a mão para aquele que precisa. E Jesus, ele se colocou no lugar de Mateus, ele se colocou no meu lugar, ele se colocou no seu lugar. E ele usa de misericórdia para com cada um de nós. Jesus, quando chama Mateus, Jesus não precisa ficar falando com Mateus dos seus pecados. Mas a presença de Jesus começa a encher, começa a preencher a vida de Mateus de uma forma tão grande que Mateus renuncia. Mateus abandona a vida velha e começa a ser um discípulo, um apóstolo, um seguidor do Senhor. Meu irmão e minha irmã, eu quero te dizer hoje, essa sede, esse desejo, essa necessidade que você tem de encontrar o amor verdadeiro, não está nos homens, está em Jesus. Ele é o fim da sua procura. Ele é a resposta para as suas perguntas. Ele é a paz que você precisa. Ele é a alegria que você precisa. Ele é o amor verdadeiro que você precisa. Então hoje, nesse domingo, eu te convido. Abra o seu coração e ouça o chamado do Senhor. Vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, nesse dia, nesse domingo, dia do Senhor, eu quero apresentar a minha vida e a vida de cada irmão, de cada irmã que está ouvindo essa pregação e participando dessa oração. Assim, Senhor, como o Senhor marcou o dia de encontrar com Mateus, que hoje seja o dia que o Senhor preparou para o seu encontro com muitas pessoas que estão ouvindo essa pregação. E assim como o Senhor falou com Mateus, que muitos hoje possam ouvir a sua voz e possam te seguir. Senhor, esse irmão, essa irmã que está à procura da felicidade, à procura de preencher esse vazio, de matar essa sede, de saciar essa fome, que o Senhor possa ser a resposta para esse irmão, a resposta para essa irmã. Eu creio, Senhor, que nesse momento, pela fé, muitos estão sendo tocados, famílias estão sendo restauradas e vidas estão sendo transformadas, porque para muitos hoje vai ser o fim dessa procura. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.